Bruno Reiner. Salva de palmas para ele. Aleluia. Bruno é ministro do Verbo da Vida lá em Petrolina, um evangelista poderoso. Tem viajado aí para muitos lugares, pregando a palavra, cantando, evangelizando através do projeto A Rede. E tem feito um estrago no inferno. Aleluia. É professor do Rema, inclusive está dando aula aqui. Quem é aluno aqui do Rema? Aleluia. Então diga comigo, Bruno, seja bem-vindo. Flua. Obrigado, pastor Guilherme. A graça e a paz, meus irmãos. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho. Quero dizer que estou muito honrado de estar aqui e agradecer ao pastor Guilherme, a sua esposa. A gente vem de uma bateria de missões e glória a Deus. Porque crente tem que estar em movimento mesmo. Amém? Água parada dá dengue. E crente parado fica dengoso. Tem que movimentar. Amém? Eu peço uma salva de palmas a esse Ministério de Música poderoso. Que benção. Turma, vocês podem ficar à vontade se quiser sentar, tá? No final eu vou precisar de vocês. Amém? Eu também sou do Ministério de Música, lá da nossa igreja. Eu sou da Igreja Verbo da Vida Petrolina. Eu sou ovelha do pastor Edilson de Lira, né? E de Mísia Elian. Eu não posso jamais pegar no microfone e não ser grato aos meus pastores. Eles são que me edificam espiritualmente, que me ensinam, né, que me instruem e que me corrigem, né, naquilo que eu preciso ser corrigido. E o amor, ele expressa uma correção, uma atitude. Eu amo demais a vida dos meus pastores. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Reiner. Aí as pessoas falam, esse nome Reiner é o que? É nome artístico? Eu disse, não é nome artístico. Foi Deus dizendo, Bruno Reiner. É meu sobrenome mesmo, né? E eu sou pai de 3 filhos, né? Sou casado com a galega mais bonita do Vale do São Francisco. O nome dela é Vanessa. Eu trouxe ela aqui, meu Deus. Ela mandou um abraço para todos vocês. Amém? Ela queria muito estar aqui, mas ela tem uma atividade, ela trabalha na área de saúde e é bem intenso. Mas em breve eu creio que a gente vai estar aqui por perto e eu vou poder apresentar essa igreja linda para ela. Amém? Eu estou aqui debaixo da excelência do trabalho da Igreja Verbo da Vida, mas estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? A nossa igreja ela é organizada, ela é excelente em tudo que faz. E a gente percebe. Parabéns ao pastor Guilherme, a sua esposa e a todo o corpo pastoral, a todos os membros dessa igreja. Vocês são importantes para o corpo de Cristo. Amém? Fecha teus olhos. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Obrigado por esta manhã, obrigado por ter nos despertado mais uma vez. Eu entrego a Ti, Espírito Santo, a condução, a direção, porque eu posso falar, mas é o Senhor que traz todas as divisões, separações de alma e espírito. É o Senhor que edifica, é o Senhor que confirma, é o Senhor, Pai, que traz o discernimento, e eu te entrego todo o domínio deste culto. Que não saia somente palavras do conhecimento, mas que saiam palavras de revelação. Revelação é o que eu declaro e te peço, e sei que essa também é a tua vontade, Pai. Muito obrigado por homens, mulheres, jovens saindo daqui impactados com a tua palavra, fortalecidos, animados, cheios do teu Santo Espírito, pessoas que sairão ardendo como uma chama de fogo, queimando, Pai, de amor pela Tua palavra. Eu te dou graças por essa igreja poderosa que o Senhor escolheu. E eles decidiram estar aqui. Nada poderia ter nos unido se não fosse o Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. E quem crê, dá um amém. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Fala com quem está do lado, diga assim, Deus vai falar comigo. Então não converse agora. Meus irmãos, existe a mensagem de Jesus Cristo para a salvação. Eu sou um evangelista, como o pastor disse. Eu fluo na unção evangelística. Eu sou um evangelista no chamado dos 5 dons ministeriais. Mas a mão do Senhor tem me conduzido a
a trazer mensagens um pouco fora do comum, por causa da necessidade e da liberação que Deus quer dar para a igreja esses dias. Eu estava conversando com o pastor agora ali, e eu estava trazendo algumas coisas que Deus tinha ministrado para mim diante de uma estação profética que vocês têm vivido. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor quer acelerar. Isso por causa da sede das vidas que Ele tem. O tempo está a cada dia urgindo com mais velocidade. O nosso inimigo, o opositor, ele também trabalha para nos distrair, para nos afastar do centro da vontade de Deus. E o Senhor, Ele está nos chamando com uma capacitação, um revestimento, uma graça dada por Ele, para que a gente possa viver não só uma parte do Evangelho, mas a plenitude do Evangelho para os últimos dias. Quem crê que nós vamos fazer coisas extraordinárias? Deus não nos chamou para viver uma vida comum. Apesar que a palavra do Senhor diz, olha, viva o homem a vida comum do lar. Como um pai, como alguém que cuida da sua esposa. Mas ao ministério, nós não vamos trabalhar como um homem comum, como uma mulher comum. Nós vamos estar debaixo do poder de Deus. A mensagem de salvação é a mensagem mais importante dos últimos dias, pastor Henrique. A mensagem de salvação é a mensagem mais importante para o pecador. Mas para a igreja, diga, está falando de mim. Para a igreja, a mensagem mais importante é o entendimento da graça de Deus. Porque se você não entender a graça de Deus, você pode viver uma vida de um crente que vive errando. Diga comigo aí, 3 glória a Deus aí, vai. Eu peço logo para dar glória a Deus antes, que talvez não esteja muito glória a Deus depois. Então já garantiu os glória a Deus. Amém? Amém. Brincadeiras à parte, entenda, meus irmãos. O que o Espírito Santo está trazendo para nós nesses dias é para que nós possamos viver a plenitude do que Deus quer. Ele não está chamando uma igreja de qualquer forma. Ele está chamando uma noiva separada. Está chamando um povo que Ele mesmo escolheu servir a Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a gente está fazendo de Deus, de Jesus Cristo, o dono. O dono das nossas vidas. E essa palavra dono, muita gente não entende muito bem. Às vezes acha que eu fiz de Jesus o Senhor da minha vida e acha que é porque Ele é Deus e a gente chama Ele de Senhor. E aí, por Ele ser mais velho, a gente fala assim, Senhor, Tu és Deus. Mas a palavra Senhor na cultura do Oriente Médio é alguém que te comprou. É alguém que Ele é quem determina o que faremos. Quando você fez de Jesus o dono da sua vida, você saiu do controle. O controle é dele. Então não pergunte e nem apresente a Deus o que você quer. Procure saber quais são os planos dele, porque os planos dele já são abençoados e perfeitos. Romanos 12:2 diz, conheça então qual é a boa, a perfeita e a agradável. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Conheçam qual é. Diga, conheçam. Qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Diga comigo, eu estou sendo treinado para não cair. Repita, diga, eu estou sendo treinado para não cair. Terceira vez, diga, eu estou sendo treinado para não cair. Por que você fica falando para a gente repetir? Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? E ouvir a palavra de Deus. É da vontade de Deus que a igreja viva
tudo que Jesus viveu. Não é uma parte que Jesus viveu. Ele quer que você viva na plenitude. Eu vou acelerar. O nome dessa ministração, se eu posso dar um nome a ela, seria treinado para não cair. Em João 8,36 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Em Gálatas 5,16, abre comigo aí. Se puder abrir para as pessoas lerem. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, mas você pode usar a versão que você quiser. A melhor versão é a lida e obedecida. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais... Uau! Gente, quando nós formos ler a palavra, presta atenção, palavra por palavra. Porque a gente às vezes sabe que a Bíblia é um livro de muitas palavras, a gente vai... Não tenha pressa de ler a Bíblia. É melhor você ser fiel com um pouco que você está lendo do que saber muito e não ser com ele. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne, ela tem uma vontade que milita contra a vontade do Espírito. É uma luta diária. Não adianta você querer fazer força para a sua carne se converter, porque carne não converte. E eu, quando converso com algumas pessoas, ela fala assim: irmão Bruno, eu não consigo entender, porque eu ainda continuo sentindo vontade de fazer algumas coisas que não condiz com a minha vida cristã. Eu digo, ótimo, a sua carne continua sendo carne. Quem mudou foi a sua natureza, porque agora você tem a natureza de Deus. O Espírito Santo agora habita em você. 1 Coríntios 3, versículo 16, o próprio Espírito escolhe morar dentro do ser humano, da sua criação, para que ele se torne templo e tabernáculo do Espírito Santo. Mas não é porque nós recebemos o Espírito Santo que a natureza agora foi embora. A velha natureza não existe mais. A carne nunca converte. Eu visito muitos centros de recuperação, eu visito hospitais, eu converso com muitas pessoas que abandonam o Evangelho porque elas percebem que ainda estão sentindo vontade de fazer coisa errada. Eu digo, meu irmão, você está vivo. Agora, a palavra de Deus diz em Gálatas 5,16 que a carne milita com o Espírito, no versículo 17, e antes ele diz assim, olha, observe, se alimentar o Espírito, jamais satisfareis o desejo da carne. A carne, ela nos arrasta para fazer uma vontade pessoal, uma vontade natural. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 10, conheça qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas antes disso, o Senhor, ele nos trouxe algo poderoso, que é chamado a sua graça. E se uma igreja não entender o que é graça, ela vai viver uma vida de crente, que foi salvo, mas vive pecando. E o que é que a gente mais ouve por aí? Não, a gente vai errar mesmo, vai cair mesmo, tem que errar mesmo, porque a gente é humano e tem que errar, e tem que errar. Mas Jesus não nos disse isso. A gente fica se apegando a que os homens estão falando, a gente está se apegando ao que as pessoas estão falando e aquilo que a nossa carne gosta de ouvir. Você vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Entenda, não estou trazendo um sentimento de culpa nem de condenação. O apóstolo João, ele diz assim, olha, filhinhos, eu te peço que não pequem. Olha a primeira instrução, gente. Não pequem, mas se pecares, lembre-se que tem um advogado que protege vocês. Para quê? Para que isso não traga um sentimento de culpa, de condenação, de paralisação. Muito pelo contrário. Lembre-se, tem alguém que te defende. E não é qualquer advogado, não. É o advogado dos advogados. Eu não conheço ninguém que está andando e toma uma queda. Está indo para o seu trabalho todo arrumado, assim como está o pastor, todo de branco. E aí chega lá e toma uma topada, cai na lama num tempo de chuva. E aí ele cai num tempo de chuva e fica lá. Rapaz, me sujei todo. E agora? E o pessoal passando, ei pastor, meu filho, estou aqui. Não vai levantar, não está fazendo o que aí? Não, caí aqui, rapaz. Vou ficar por aqui mesmo, estou todo sujo, rapaz. Saí de casa, estava indo para o trabalho.
Vou ficar por aqui. Agora eu vou morar aqui nessa poça de lama. É assim que as pessoas fazem, irmão? Tem um profeta aí que diz, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Meu irmão, se a gente cai, a gente levanta. Se errar, levanta, meu irmão. O Senhor não disse que serão salvos aqueles que não errarem, serão salvos aqueles que permanecer no caminho. Se você tomar uma topada e errar, levanta, conserta, volta. Amém? Agora, vamos para essa palavra que eu quero trazer esse entendimento da palavra graça. Diga graça. Se eu perguntar a toda a igreja aqui, 90% vai me responder assim: graça é favor imerecido. Está errado? Não, está certo. Só não está completo. Porque a graça não é só favor imerecido. A graça também é a capacitação para que vivamos uma vida de santidade. A graça é uma força capacitadora de Deus para a gente fazer tudo o que Deus nos chamou para fazer. É por isso que Ele nos concede graça. E por ter entendido só uma parte dessa graça, a gente não tem vivido na plenitude do que Deus quer. Lembra daquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Está lá no livro de Mateus. Ela vem sido arrastada pelos mestres da lei. E ela é jogada aos pés de Jesus Cristo. Jesus estava lá. A palavra diz que ele estava sentado. E aqueles homens fez: olha, a lei, Senhor, manda a gente apedrejar essa mulher, porque era da lei. A lei foi pega em flagrante adultério, tinha que ser pego ela e o marido, porque os dois erraram, mas só acharam ela. Provavelmente esse marido deve ser alguém de influência que fugiu. Sobrou para a mulher. A mulher veio e disse: a lei manda matar. E o Senhor manda fazer o quê? Eles queriam pegar Jesus Cristo. Aqueles homens estavam mal intencionados. Ele disse: se ele for contra a lei, quem vai ser apedrejado não vai ser só ela não, ele vai também. A intenção do coração deles era essa. Não era que Jesus julgasse. E então aquela mulher está lá e aí Jesus não tem pressa para responder. Diga comigo: seja rápido para ouvir. E tardio para falar. Jesus já me deu esse ensinamento. Ele levanta, olha para todo mundo e diz: aquele que não cometeu nenhum pecado, atire a primeira pedra. E voltou a ficar riscando o chão. Um por um foi soltando, do mais velho ao mais novo. Todos soltaram as pedras e foram embora. Porque todos tinham pecado. Uns tinham vícios, outros tinham hábitos, outros erravam, outros falavam, outros achavam o máximo de si. De alguma forma, todos pecaram. Romanos capítulo 3 diz: todo ser humano pecou e todo ser humano está separado da glória de Deus. Só Jesus Cristo nos aproxima dele novamente. Por isso ele é um intermediador entre Deus e os homens. Atos 4:12. Não há outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nesse momento, aquela mulher está na frente de alguém que poderia apedrejá-lo, porque Jesus não tinha pecado. A palavra de Jesus não pecou, então Jesus poderia apedrejá-la. E ele diz: mulher, cadê aqueles que te condenavam? A mulher olha e diz: Senhor, não tem mais ninguém aqui. Ele disse: pois é, filha, nem eu te condeno. Não é tempo de julgar ninguém, irmão. É tempo de salvar pessoas. Ele disse: eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Agora vamos lá. Presta atenção. Jesus Cristo está dizendo para uma mulher que era pecadora, uma mulher que não tinha o Espírito Santo, nem dentro e nem sobre, coisa que nós temos. Amém? Ele olha para aquela mulher e fala: agora vai e não peques mais. Como é que Jesus Cristo pede uma coisa para uma mulher, sabendo que ela não pode fazer? Você nunca se perguntou isso? Como é que ele pede para alguém que é pecador? Qual é a função do pecador? Viver pecando.
Qual é a função de um mecânico? Consertar carros. Ela é pecadora, a função dela é pecar. Ela vai pecar. Jesus diz: eu te liberto. Agora vai. E não peques mais. Sabe o que foi que aconteceu nesse exato momento? Aquela mulher estava de frente para a graça. A própria graça estava dizendo a ela: mulher, nem eu te condeno, vai. Ele libertou. Se Jesus Cristo te libertou, João 8,36, verdadeiramente sois livre. Ele liberta e depois deixa um comando: e não peques mais. Agora, se Jesus está dando uma ordem para alguém, fazendo para ela fazer algo que ela não tem capacidade para fazer, ele sai da característica de um Deus justo para um Deus injusto. Concorda comigo ou não? Se Jesus está pedindo algo para uma mulher que sabe que ela não pode, ele está dando uma ordem: não peques mais, ele sai da categoria de justo. E Jesus é justo. Toda a palavra de Jesus, tudo que Jesus fez foi perfeito. Não houve falha em nada do que Jesus fez. E ele dá uma ordem para aquela mulher: faça isso. Porque ela estava agora capacitada pela própria graça. A graça deu uma ordem: vai, mulher, e não peques mais. Abre agora no livro de Colossenses, olha só. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim: que chegou até vocês este evangelho que está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam de fato a graça de Deus. O apóstolo Paulo estava admirado com essa igreja de Colossos. Ele diz assim: uau, vocês estão trabalhando de forma diferente das outras igrejas, porque vocês entenderam de fato o que é a graça de Deus. Vou trazer alguns conceitos de graça. Graça é a força capacitadora para a prática da santidade. Graça nunca foi licença para andar errando. Vocês vão me amar, viu, gente? Colossenses 1,10, olha o que é que diz. De maneira que vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Diga digno. De inteiro agrado. Diga inteiro. Não é metade de agrado, agradar só pela metade. Ele está dizendo que vocês podem viver de inteiro agrado, frutificando em toda, diga toda, toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele está dizendo que nós vamos entrar numa plenitude, em algo completo, para fazer toda, não parte, toda vontade de Deus. Querido, por isso eu falo que o entendimento da graça é a palavra mais importante para o corpo de Cristo. Você sabia que a sua vida prega, mesmo você calado? Você sabia que a sua vida prega mais do que nunca em meio a uma tempestade, a uma tribulação, a uma situação onde o mundo te assiste? Tem um grande homem de Deus que diz assim: olha, eu não consigo te ouvir porque a tua vida está gritando. A vida sempre vai falar mais alto do que palavras. Deus está dizendo: eu capacitei vocês não para viver uma parte da obra, para você viver toda a boa obra. E eu sei que às vezes a gente olha assim: mas está tão longe de mim isso. Querido, não depende de nós. Se dependesse de Bruno, se dependesse de vocês, nós não conseguiríamos. Mas Ele nos capacitou. João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, os judeus, mas aqueles que o receberam, nós, os gentios. Ele lhes deu poder, diga poder, de se tornar filho de Deus. Há um poder, você não é só filho de Deus, tem um poder que te tornou filho. Esse poder que te torna filho é o poder que também te capacita a viver a vida de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para nos mostrar
tudo o que nós podemos fazer. Jesus não veio como Deus. Jesus veio nos dar o exemplo de como um filho vive. Um Deus que nunca morre. Vamos lá. Um rei. E esse rei, ele tem um filho que é o príncipe. O príncipe, ele só se torna rei se o pai morrer. Amém? Mas esse pai nunca morre, que é o nosso Deus. Então como é que a gente vai ser rei? Não tem como. Mas existe uma solução. Um rei, ele pode conquistar uma terra. E nessa terra chamar o filho. Filho, aqui você é príncipe, mas lá você vai reinar. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Ele conquista um terreno e diz assim, não, mas eu vou enviar o meu filho para vocês entenderem como um filho se comporta. E ele nos dá o exemplo de Jesus em João 14, ele diz, eu sou o caminho. Não é só uma frase bonita, irmãos. Não é só uma frase poética. Ele está dizendo, eu sou o exemplo. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Eu sou a vida que você deve levar. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz assim, porque está escrito. O caldo vai engrossar agora. Diga, o caldo vai engrossar. Diga, pode engrossar. 1 Pedro 1,16 diz assim, porque está escrito, sejam santos como eu sou santo. Deus não mente. Deus não inventa história. Se Ele falou, é porque podemos. Não importa o que você aprendeu. Conhecereis a verdade. João 8,32. E a verdade vos libertará. Não importa o que você aprendeu com os antepassados, não importa o que você aprendeu com a religião, não importa o que você aprendeu até de alguém que tentou te ensinar, o que você ouviu, o que importa é o que está escrito. E eu não quero que você se apegue a nada do que eu estou falando. Eu quero que você se apegue ao que está escrito. 1 Pedro 1,16 ele disse, sejam santos como eu sou santo. O que é ser santo, gente? A gente imagina santo um bonequinho assim dentro de uma igreja, de gesso, com aquela carinha de pena assim, sofredora. Ou então com aquela auréola na cabeça, duas asinhas, e a gente diz, ali é um santo. Não tem nada a ver com isso, santo. A palavra santo vem de alguém que está separado para a obra de Deus. Só tem santo aqui. Vocês foram separados para a obra de Deus. Ninguém foi amarrado para fazer a obra de Deus. Você se posicionou, você saiu da sua casa e veio para cá se reunir como igreja. Ninguém puxou você pela camisa, arrastando você para vir à força, lhe acorrentou, colocou num camburão e trouxe para cá, não. Você veio porque quis, ou seja, você escolheu. Amém? Então você se separou. Então todo aquele que se separa para Deus é santo. Então quando alguém fala assim, diga santo, aí você fala, eu não, santo não. Ele diga eu, está falando comigo, sou eu mesmo. Pode falar. Tome posse. Mateus capítulo 5, 48, diga, vai engrossar. Mateus 5, 48. Portanto, disse Jesus, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João, não foi o apóstolo Bud, não foi não foi Kenneth Reagan. Jesus falou. Portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Oh, glória! Eu me empolgo com essa palavra, irmão. Porque quando eu olho na minha força, eu não posso fazer nada. E Ele está dizendo que eu posso. Diga graça. A tua graça me basta, Pai. Lembra do apóstolo Paulo? Ele estava com um espinho na carne.
Ele estava passando por um momento de tribulação. Alguns teólogos dizem que isso aqui foi perseguição. Outros dizem não, foi um espinho mesmo na carne. Era porque ele era perseguido, mas ele tinha uma dor na carne que perseguia ele. Não sei quem está certo e não me interessa. Eu sei que ele estava incomodado com alguma coisa. E ele diz: Senhor, tira de mim o espinho da carne. E Deus olha para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele está dizendo: tem um problema grande que eu não consigo vencer, tem um problema grande que eu não estou suportando, está doendo muito. Paulo, a minha graça te basta. Tudo o que você precisa, eu já te entreguei. Para vencer o dia bom, para vencer o dia mal, você vai passar por tudo, porque eu capacitei você. A minha graça te basta. E nunca, irmão, olhe para você como um coitado, porque não somos. Ele nos deu a herança. Ele nos deu a plenitude. Ele nos capacitou. Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Diga reino. Para o reino do Filho do amor de Deus. O Senhor em Gênesis 1 nos dá o domínio sobre todas as coisas, não sobre as pessoas. O homem confundiu isso. Nós temos domínio sobre coisas. Sobre os animais da terra, sobre as aves do céu. Domine todas elas. Aí eu vejo uma planta, às vezes, dominando alguém. Porque eu não tenho força. Meu irmão, você está livre. Não tem força do inferno, não tem força da carne, não tem tentação que seja maior do que aquele que está dentro de você. Não existe tentação grande. Grande é aquele que habita em nós. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se nós pegarmos isso, todo gigante vira um anão. Você já entendeu o tamanho do seu pai? Não entendeu, não? Eu vou dar só uma gotícula. Deus, o seu pai, coloca toda a água do universo na palma da sua mão. Pensa aí os oceanos. Eu vejo gente se impressionando quando um jogador faz um gol. Ele vira a mesa e corre, é festa. Eu gosto de futebol também, não sou contra futebol não, hein? Mas quando a seleção brasileira faz um gol na Copa do Mundo, a festa é grande ou não é? O povo pula, roda, joga bebida para cima, vira a mesa, corre, solta fogos. Mas a sua vida não muda nada. Só muda a vida do jogador, que vai aumentar o salário e vai ficar valorizado. 22 homens correndo atrás de uma bola. E tem gente até que fica brigando no meio da torcida. Ainda bem que recebemos a abundância da graça, irmão. Eu era um desses que brigava por causa de jogo. Mas quando a sabedoria de Deus vem, ela começa a jogar para fora tudo aquilo que não serve e colocar para dentro o que Deus quer que você faça. Então os olhos do entendimento se abrem. Entendeu? Eu gosto de futebol, não estou sendo contra futebol não. Mas se nós pararmos, é uma coisa tão besta. 22 homens correndo atrás de uma bola. E milhares de pessoas assistindo aqueles homens correndo atrás de uma bola. É ou não é? Bota um estádio daquele, o estádio lotado com mais de 50, 100 mil pessoas se reúnem para ver 22 homens correndo atrás de uma bola. E quando uma bola entra numa cesta, o povo corre, pula e solta fogo e sai feliz. E se perder, volta triste, desanimado. Perdeu. Nossa vida não muda nada. Agora, o que Jesus fez por nós? Isso sim nos dá motivo de festejar, meu irmão, porque a gente foi transformado, capacitado, curado, salvo, liberto, purificado, remido, dívida paga. Aí sim, não faça isso não, mas aí sim era para a igreja pegar as cadeiras e jogar para cima. Porque tem motivo para isso, meu irmão. Então quando você vê alguém celebrando o nome de Jesus, irmão, ele tem motivo para celebrar. Você sabe que eu não tenho muito cara de evangélico não, sabe?
Eu passo no meio da rua, assim, com esse cabelão, dizendo que esse cabeludo não é evangélico. Isso aí deve ser do rock, deve ser do reggae. Mas eu sou conhecido de muitos nomes, pastor. Eu sou conhecido do cabeludo, eu sou conhecido como zoadento, porque eu fico dando glória a Deus muito alto, que recebo tudo, que corro, fortíssimo. Eu sou conhecido como da ação social, como os dos tambores, aquele que joga a rede. Eu sou conhecido de muitos nomes. Eu só não quero ser conhecido por alguém que não faz nada. Porque Deus nos capacita para que façamos alguma coisa com o que recebemos. Jesus, quando é assunto aos céus, ele disse, eu estou indo, mas agora quem vai? Vocês. A missão foi dada a nós. Ele disse, olha, e vocês não vão fazer somente as mesmas obras que eu fiz. Ele disse, vocês farão obras. Como é que a gente vai fazer obra maior se a gente fica dizendo que não pode, não dá, não consegue, não foi? Diga a graça. A graça capacitadora de Jesus Cristo. Não existe tentação que venha sobre as nossas vidas que não já fomos munidos, capacitados para suportar. Onde é que está isso, professor? 1 Coríntios 10, 3, vamos lá. Não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Vou repetir. Não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam vencer a tudo. Aí eu vejo alguém dizendo assim, não, isso eu posso até parar de mentir, eu me converti, eu parei de xingar, eu me converti, eu parei de beber, eu parei de trair a minha esposa, mas quando chega nessa área, nesse gigante, eu não consigo. Parecendo assim que o gigante é maior do que o que está em você. Com gigante a gente não conversa. Deus nunca mandou a gente conversar com gigantes. Conversar com a montanha. Com a montanha você dá uma ordem a ela. Você tem autoridade. Por que a montanha obedece? Porque foi a palavra que construiu a montanha e a própria palavra manda ela sair da frente. Por isso ele diz em Marcos 11, 23, se disseres, não é se orares, é se disseres. Diga ordem. Se disseres a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, diga crer. Tem que crer, meu irmão. Não fala como palavras ao vento. Será que vai dar certo? Deixa eu arriscar. Não, não vai dar certo. A palavra diz, não pense aquele que duvida que receberá coisa alguma. Tem que crer. Para um milagre acontecer, o que precede é a fé. Tem que ter fé. E fé é o firme fundamento das coisas que você ainda não está vendo, mas tem a certeza das coisas que você espera. Então aqui você tem certeza que se você falar, o gigante sai. Pronto, se você tiver essa certeza, o gigante vai ter que sair. Ele diz, se disseres a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que se diz, assim será com você. Jesus, no versículo 20 de Marcos 11, 20, ele vai passando, ele avista uma figueira. E quando ele avista uma figueira, ele corre para a figueira para ver se tem fruto. Isso aí já mostra para nós que Jesus não era onisciente. Ele não veio como onisciente. Ele, sendo Deus, desce-se do seu poder e glória de Deus, torna-se homem dentre os homens, o menor de todos. Ele não era onisciente, que ele poderia dizer, não, aquela figueira não tem, naquela campo ali já está sem fruto. Não, ele não fala isso. Ele corre para a figueira. Ao chegar na figueira, não encontra fruto. Quando ele não encontra fruto, ele diz assim, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Sabe como é o nome disso? Falsa aparência. Ela parecia ser, mas não era. E aí ele vai embora com os discípulos, depois ele retorna, e quando ele retorna com os discípulos, dias depois, aquela figueira está seca. Agora, se você passasse aqui por Olinda e olhasse para um homem conversando com uma árvore, o que você diria que esse homem é? Doido. Mas Jesus falou com a árvore. 2024, se você visse um homem falando com uma árvore, você dizia, esse cara está doido.
Jesus fala como uma figueira, e não só fala, como dá uma ordem: ninguém jamais coma fruto de ti. Os discípulos ficaram olhando assim, falando com uma árvore. Foi embora. Mas quando voltaram, a árvore continuou do mesmo jeito. Mas quando eles voltaram, a árvore estava seca. Porque a ordem que Jesus deu arrancou a raiz daquela árvore, começou a secar, tirou tudo aquilo que estava dando vida àquela árvore. E depois, sabe, se você cortar uma árvore no meio e ela cair, as folhas não secam na mesma hora? Espera-se um tempo, e com o tempo aquelas folhas vão secar. Por que elas vão secar? Porque aquilo que dava vida àquelas folhas foi desconectado. Foi isso que Jesus fez com o pecado. Quando você aceitou Jesus Cristo, a raiz do pecado foi arrancada. E agora vai secar. Quando você impõe as mãos sobre um enfermo, e aquela doença aparentemente ainda está lá, mas a raiz foi arrancada. Em nome de Jesus, seja curado. É como se pegar um ventilador e eu chegar aquele ventilador girando e eu tirar ele da tomada. O que é que vai acontecer? Ele vai continuar girando durante um tempo. Mas o que estava dando energia àquele ventilador foi desconectado. Então qual é a tendência agora? Vai parar. Pode demorar 10 minutos girando aí, mas vai parar. É quando você coloca a mão sobre o enfermo. É quando você fala: por que eu não vi? Calma, já foi arrancado, espera, acabou. Quando a gente fala com um demônio, quando a gente dá uma ordem a um espírito demoníaco, saia agora, e ele ainda fica lá se batendo, fique tranquilo, você já deu a ordem, ele vai obedecer. Só que ele não vai obedecer a você, ele vai obedecer àquele que te capacitou e que te deu a patente de autoridade. Porque os espíritos, quando olham para nós, ele vê o que está dentro, o que você foi capacitado. Quem é que está dentro de você? A Bíblia diz que quando Jesus chegava em qualquer lugar, os demônios, ele passando no barco, os demônios diziam: o que é que o senhor quer aqui? Pessoas se manifestando, demônios se curvavam e diziam: não é chegado o nosso tempo, servo do Deus Altíssimo. Por quê? Não é que ele estava identificando a carne de Jesus, ele estava identificando o que estava dentro. Porque espírito vê espírito. Você está selado. Quando um demônio olha para você e diz: ali é filho. Agora, será que ele sabe que é? Aí ele vai tentar, ele vai fazer o teste, ele vai jogar um dardo inflamado, ele vai tentar enfraquecer a sua fé. Porque tem muita gente que tem o Espírito Santo, mas não sabe do que recebeu. E a falta de entendimento faz com que a gente não usufrua daquilo que Deus nos deu na sua plenitude. Tem pessoas que têm direitos aí de receber milhares de reais e está vivendo vida de mendigo, mas não sabe que ele tem direito. Por não saber, pela ignorância, deixa de usufruir aquilo que é dele. Por isso a palavra diz: conheça a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Agora, precisamos alimentar carne e precisamos alimentar o espírito e deixar a carne passar fome. Entenda bem. Tem um exemplo que é muito usado, que é um exemplo de um homem que tem 2 cachorros. E esse homem coloca esses 2 cachorros para lutar. É bem conhecido no Verbo da Vida. Se você está chegando agora, você vai aprender isso. Esse homem coloca esses 2 cachorros para brigar e ele chama os amigos para apostar. Todas as vezes que ele aposta no branco, o branco ganha. 30 dias depois ele faz outra aposta e aposta no preto e o preto ganha. E ele nunca erra. E os amigos falam: rapaz, mas você nunca erra. A gente erra. Você não erra por quê? Ele nos ensina, ele disse: é simples. Aquele que eu quero que vença, eu alimento. E aquele que eu quero que perca, eu deixo um mês passando fome. Na hora da luta, o que está passando fome está fraco. E ele vai perder a luta. Assim é o espírito com a carne. Por isso, em Gálatas diz: alimente o espírito. E jamais satisfarão o desejo da carne. Quem está entendendo isso? Isso é um princípio para que a gente entenda. A carne não é forte. Diga comigo: a carne não é forte. Eu vejo irmão chegar assim: meu líder Bruno, porque eu caí, a carne é fraca. Eu digo: a carne é fraca. Eu vou repita aí a sua frase. Ele: não, é porque minha carne foi fraca. Eu digo: então ela é fraca. Alimente o espírito, que a carne que é fraca vai tomar peia. A carne, Jesus disse, ela é fraca. Ele não disse a carne é forte. A pessoa, se Jesus dissesse assim: olha, o espírito está pronto, mas a carne é forte, meu irmão. Não, ele não disse isso. Ele disse: o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Eu digo, é fraca. Então não use esse testemunho da carne fraca para dar licitude para o erro. Amém, meus irmãos? Um filho de Deus, ele só peca se ele quiser. Eu estou vendo assim só as fichinhas descendo. Aí é verdade, meu irmão. Porque a gente tem o Espírito Santo nos ensinando, não é algumas coisas, são todas as coisas. A pessoa fala, estou sentindo algo que não vai dar, não é algo, é o Espírito Santo. Fica sinalizando, fica ligado. Tem um gatinho arranhando, não, não é gatinho não, é o Espírito Santo. Abre a tua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Você sabia que um soldado ele precisa ser treinado antes da batalha começar? Não se treina dentro da batalha, não. Se ele for treinar na batalha, o exército vai perder. Eu nunca vi um atleta que vai para a Olimpíada e ele diz assim, pronto, agora a Olimpíada começa amanhã, hoje eu vou começar a treinar. Ele tem que já estar preparado. O melhor momento de se preparar é o antes. Talvez você esteja passando por algo agora. Então Deus está te capacitando, está chamando a atenção daquilo que você já tem. Mas se você não está, você está sendo treinado para não precisar. Olha, existe um homem tolo, o homem inteligente e o homem sábio. Isso também para a mulher da mesma forma. O homem tolo, ele erra e nunca aprende. O homem inteligente, ele erra uma vez e não erra nunca mais. Mas o homem sábio, ele observa o erro dos outros para não precisar cometer. Eu declaro o espírito de sabedoria do Espírito repousando sobre nós. Amém? Eu nunca vi ninguém passando por uma ponte que vê um carro cair no buraco. E diz assim, não, eu vou continuar, porque eu já estou na ponte. Não, mesmo que você freia ou desvia. É ou não é? Eu não vou cair aqui no rio, no mar. Mas algumas pessoas vão andando e dizem assim, está andando no meio da rua, e vem uma casca de banana no chão. Aí ele já vem andando e diz, ai, vou tomar um escorregão. Vou cair. A casca, quem botou essa infeliz dessa casca de banana aqui, pá, e cai? Ninguém faz isso, porque o homem sábio, ele olha, e não só passa pela banana, como ele vai lá e tira para os outros não caírem. É isso que Jesus está deixando para nós, tirando a casca de banana. Vocês foram capacitados para toda a boa obra de Deus na terra. Deus não quer que você viva uma parte. Querido, se eu vou num... Quem já foi em McDonald's aqui? Você percebe que eu sou um pouquinho gordinho e é porque eu gosto de sanduíche. Agora, no McDonald's, quando você compra o combo, tá lá batata, refrigerante e o sanduíche. Mas tem pessoas que dizem assim, eu só quero a batata frita. Meu querido, o combo tá pago. Não, mas eu só quero o sanduíche, eu não quero refrigerante, não quero suco, nem a batata frita, às vezes vem até um sorvetinho. E eu não quero não, só quero o sanduíche. É seu. Tá, ele não fica perguntando o que é que você vai comer, não. Ele lhe entrega a bandeja. Se você quiser comer a batata com o sanduíche, com o refrigerante, com o sorvete, está pago, irmão. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele diz assim, tetelestai. Está tudo pago. Aí tem pessoa que diz, não, eu só quero a salvação. Amém, glória a Deus. Mas está disponível a cura. Está disponível a alegria. Está disponível a paz. Está disponível a prosperidade. Está disponível, você pega se você quiser. Não, eu só quero o sanduíche. Vai ficar só com sanduíche, não tem problema. Mas está tudo... Eu falei o quê? Romanos 6, 14, não foi? Eu nem estou achando ali na minha... Eu acho que é o Espírito Santo mesmo que está mandando. Tá, isso aí? Deixa eu então abrir na minha Bíblia aqui. Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da...
Agora, não podemos, irmãos, estar cheios do Espírito, onde passamos 8 horas assistindo uma série e 5 minutos de uma oração fria. Você concorda comigo? É lógico, é só raciocinar. Eu estou dando 8 horas de alimentação à carne. Às vezes a gente assiste filmes que está lá em menos de 20 minutos, já morreu mais de 400 pessoas, de morte brutal. Aí depois você quer vir para a igreja cheio do Espírito Santo. Como? A gente passa 8 horas, 10 horas assistindo um filme. Uma série atrás de um capítulo atrás do outro, um capítulo atrás do outro. Então a carne vai ficar forte. Porque a gente está dando um café da manhã muito xoxo. De 5 minutos de oração. Então a gente precisa alimentar aquele que precisa. Porque se você alimentar o espírito, se você doutrinar a você mesmo, dizer, olha, eu preciso alimentar o meu espírito. Como é que eu alimento o meu espírito, irmão Bruno? Você alimenta o seu espírito orando, meditando na palavra, ouvindo a palavra, salmodiando, orando, ouvindo louvores. Isso vai fortificar você. O culto não começa, irmão, quando nós chegamos aqui. O culto já começa quando você acorda. A sua vida é um culto 24 horas a Deus. A gente vem para cá para dar um culto a Deus e nunca assistir culto. Assistir, a gente assiste pelo celular, pelo iPad, pela televisão. Mas quando chegamos aqui, nós vamos dar. Agora a gente precisa se encher para dar. Porque você não pode dar o que você não tem. Concorda comigo? Por isso é da vontade de Deus que todo filho seja enriquecido para toda generosidade. Porque se eu me indigno com a pobreza, se eu me indigno com a fome de alguém, eu preciso ter para ajudar. E Deus quer que nós sejamos a resposta. Diga a resposta. Poderia ser um tema de pregação, uma conferência, a resposta. E para engrossar eu ainda diria, a resposta é você. Olha o que acontece muito com seres humanos. As pessoas normalmente elas querem se aproximar do erro. Não sei se você já viu um menino quando ele vê uma piscina, ele vai na casa de alguém, nessa casa tem piscina. Aí ele chega lá e fala, mãe, piscina. Aí a mãe, não mergulhe não. Ele, não vou mergulhar não, poxa. Pode não, mãe? Pode não. Aí ele fica assim, na borda da piscina. Ali ele está dizendo assim, se alguém me empurra. Ele fica assim na borda. Sai daí, menino, você vai cair não, vou cair não, mãe. Ai. É o que acontece com muita gente. Olha, às vezes a gente fica querendo se aproximar para que um vento possa nos derrubar. Olha, entenda aqui, ó. Juízes capítulo 9, versículo 52, fala de um rei chamado Abimeleque. Esse homem era um rei de batalhas, um rei guerreiro. Olha o que é que diz, olha. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Ele estava tendo a luta, ele se aproximou da porta para incendiar a porta daquela cidade. Antigamente as cidades eram cercadas por muros e ele se aproxima para incendiar essa porta. 53. Mas uma mulher jogou uma pedra. Uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa ao moço, seu escudeiro, e lhe disse, tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Olha, você está entendendo essa história aqui? Ele se aproximou demais do muro. Uma mulher lá de cima disse, oxe, o rei ali, pegou uma pedra, pá, matou o rei. O rei ficou com tanta vergonha que disse, uma mulher me matou. Ei, não diga ao povo que foi uma mulher não, enfia logo a espada, para não dizer que foi aquela mulher que me matou. Porque aquela mulher não tinha força para matar aquele homem. Mas ele se aproximou demais. O que é que as pessoas muitas vezes estão fazendo? Uma tentação, o nosso inimigo, que quer nos engolir, ele está ali, ele não pode fazer nada com você, mas as pessoas ficam brincando. É como se fosse uma onça amarrada num tronco. E as pessoas ficam, Janinha, não encosta não, meu irmão, não cutuca a onça com vara curta não. Porque ela fica ali disfarçada, não está nada. Ó. É inofensiva, é mansinha, vai.
É o que aconteceu com Abimeleque. Não devemos nos aproximar para que essas coisas não aconteçam. Amém? Nós não devemos navegar em águas perigosas, irmãos. Quando a gente entende que foi capacitado por Deus para toda boa obra, você também precisa ter a prudência de se proteger. Um homem prudente vale por 2. Uma mulher prudente vale por 2. Você não precisa ir para perto para errar. Tanto quando Jesus ele dá ordem para a pregação, ele diz assim, vai de 2 em 2, porque se um fraquejar, o outro levanta. Para que a gente se proteja. A palavra também diz assim, olha, dentre todas as coisas, guarde o teu coração. Porque dele procede o tesouro da vida. Filho de cachorro é o que, meu irmão? É? E filho de pato? E filho de cavalo? E filho de Deus? Deusinho. Eu digo isso, o pessoal do Rema já está afiado aí. Filho de Deus é Deusinho, irmão. Deus te... Aí você fala, mas Deus... Gênesis capítulo 1 diz, façamos o homem à nossa imagem. E a nossa semelhança. Filho de peixe. Filho de Deus. Me prove na palavra. João 10, 34. Não, se você me mostrar na palavra, não acredito, isso aí é demais para a minha cabeça, meu irmão. Deus, eu. Não acredito no que eu falar, não. Mas se Deus falar, você acredita? Acredita mesmo? Então vai lá, João 10, 34. Diga, eu te amo. Tem que amar, irmão. A gente tem que se amar. Se não amar, o negócio não vai, não. Jesus disse, diga, foi Jesus. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou vocês de deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra e as escrituras não pode falhar. A palavra está sendo dirigida a você, irmão? Você foi salvo pela palavra lançada a você? Você creu na palavra e recebeu? Ele disse, a palavra não pode falhar. Vocês são deuses. A gente não entende isso e por isso fica vivendo uma vida achando que não podemos fazer. Mas o Senhor está nos capacitando para que possamos viver a plenitude da vontade dEle na terra. Para que as pessoas possam olhar para mim e para você e enxergar Jesus Cristo. Você é a carta viva, você é a carta andante do Evangelho. Você não é só alguém cheio de palavra que fala da palavra. Você é a palavra viva. Oh, aleluia. Fica de pé, meus irmãos, fica de pé, fica de pé. Oh, Senhor. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus nos capacitou. Você foi revestido com essa graça para viver tudo. Não é uma parte, é tudo. Bem, irmão Bruno, eu não acredito. Meu irmão, Jesus disse, quem não crê, não recebe. Mas os que creem, recebem. Eu pedi um ministério de música. Você pode dar um lá maior para mim, meu irmão? Cadê os tangedores, as cantoras, as bênçãos? Eu vou entoar um cântico, irmão. E eu quero que você converse com o Espírito Santo. Porque essa palavra é uma palavra de discernimento. É uma palavra para que a gente possa meditar. É uma palavra para que a gente possa de fato estudar. Conversa com o Espírito Santo. Ele é o maior interessado em te revelar quem você é. Ele não quer que você viva uma parte. Ele já te deu tudo. Ele pagou o combo completo para você. É ruim, eu sei que tem mães e pais. Quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão. Olha, já pensou uma mãe e um pai que compra um presente para um filho assim? Olha, comprei uma passagem para a gente passear na Disneylândia. Rapaz, foi caro, porque não é baratinho não essas viagens. E aí ela compra a passagem tudo, se esforça, vai lá, paga aquela viagem. E aí o filho, no dia de viajar, disse assim, eu não vou viajar não, mãe. E quando viaja, ainda viaja murmurando. E quando chega lá, diz, eu não vou brincar em brinquedo nenhum. Dá raiva, eu digo, mas eu paguei. Você vai brincar. Nós agimos assim, mas Deus não age assim.
comprou algo muito caro, foi preço de sangue, para que a gente agora diga a Ele que não vai querer. Ele sofreu, Ele foi humilhado, castigado, socado, zombado. Mas Ele sabia que aquilo que Ele estava passando ia valer a pena. Porque ia ter pessoas como vocês e eu, que a gente ia receber essa palavra. Os homens e mulheres de fé. Ele disse: esse presente eu fiz e esse esforço foi por vocês. Nenhuma mãe, nenhum pai entrega o seu filho por causa de ninguém. Eu quero externar para você o quanto você é amado. Você sabia que um bom comerciante, ele não troca algo valioso por algo que não vale nada? Se ele fizer isso, ele é um tolo. Eu vou ter algo que custa milhões e vou entregar por algo que custa R$2. É tolice, isso é falta de inteligência. Agora observa Deus. Deus não é tolo. E Deus não deu qualquer coisa por nós, Ele deu o seu Filho. Um comerciante sábio, no mínimo, ele só troca algo por algo se aquele algo valer, no mínimo, valer o mesmo valor. Ou aquilo é mais caro, o que ele está trocando é mais valioso do que o que ele tem, ou ele vai trocar por algo que pelo menos se equipare no preço. É ou não é? Quem faz negócio sabe. O cara vai pegar algo que custa, um prédio que custa 10 milhões, você vai trocar por um choquito. Sabe o que é choquito, né, gente? Depois choquito não sei coisa errada. Choquito é um chocolate, amém? Às vezes nas culturas mudam algumas coisas, né? Ninguém faz isso, por quê? Porque um comerciante... Oh, aleluia! Você pode erguer as suas mãos, irmãos. Deus fez coisas poderosas aqui. Pessoas que eu via nitidamente os seus chamados, áreas que estavam paralisadas através do espírito da sabedoria e do conhecimento. Pessoas que vão sair daqui hoje para um novo tempo das suas vidas. Eu não estou falando de um tempo sem problemas, não é isso que eu estou falando. Mas vocês foram capacitados para vencer toda a situação. Chamados que estavam adormecidos foram despertados. Frutos que estavam lá, mas não cresciam, e hoje começou a fase do crescimento, para que vocês multipliquem, cresçam e reproduzam segundo a sua espécie. Nascerão outros com a mesma essência, com o mesmo amor, reproduzindo segundo a espécie que o Pai concedeu e confiou a cada um de vocês. Recebam uma graça, porque ela vocês podem pedir todos os dias. Me concede graça, Pai, para vencer essa área na minha família. Me concede graça, Senhor, para vencer essa situação. Me concede mais graça hoje, Pai, para eu lidar com a minha família, no meu trabalho, no dia a dia, na rua, com os confrontos que acontecem. Pai, graça, e o Senhor está dizendo: peça graça e eu vos dou graça sobre cada um, em nome de Jesus. Quem crê dá um amém. Obrigado, pastor Guilherme, obrigado a toda a igreja pelo amor e pela reverência à palavra do nosso Pai e nosso Deus. Obrigado e até a próxima. Eu espero que seja em breve, em nome de Jesus. Você pode sentar um pouco? Deus disponibilizou para nós uma graça maravilhosa, uma bênção nessa manhã. Recebemos da parte de Deus, amém? Aleluia. Eu queria adiantar, já chamar os diáconos. Nós vamos dar início à celebração da Santa Ceia do Senhor. Também não vou pedir desculpas pelo horário, porque esse é o culto do Espírito Santo. Ele se move como Ele quer, amém? E como foi falado aqui, você que tem um coração humilde para receber, você recebe da parte do Senhor, porque Ele provê todas as coisas para a nossa vida. Amém? Aleluia. Quero que você estenda sua mão para cá, para nós orarmos por esses elementos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, Pai. E nós queremos colocar diante de Ti esses elementos, Pai amado, o suco de uva, essa bolacha, Pai amado, representando o pão, representando o Teu corpo, Senhor. Nós queremos consagrar, Pai, para essa finalidade, Pai, para celebrarmos, Senhor Deus, a Santa Ceia do Senhor, a aliança perpétua, a aliança perfeita que o Senhor estabeleceu, Pai, através do sangue de Jesus. Nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus, consagrar, Pai, para essa finalidade, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Então você pode já receber os elementos. Amém. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor depois dessa palavra que veio do céu para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Fomos ricamente abençoados. Amém. Deus tocou em nossas vidas, fortalecendo o nosso espírito, nos capacitando através dessa graça maravilhosa a podermos viver uma vida cristã perfeita e abençoada. Amém? Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte
morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Tu és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não recebeu o cálice e o pão, você pode estender sua mão e o diácono vai levar até você. Se você faz parte de uma outra igreja, de uma outra denominação, não tem problema, aqui não é a ceia do verbo da vida, é a ceia do Senhor. Então você faz parte do corpo de Cristo, você pode cear juntamente conosco, amém? Tem alguém, você só levanta a sua mão, o diácono leva aí para você. Aleluia, todos receberam. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre, sempre, sempre que o beberem, em memória de mim. Amém? Então ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Ele derramou o seu sangue para termos aliança com o Senhor, para que através dessa aliança perpétua nós pudéssemos estar junto ao Pai, totalmente livre. Romanos 8:31 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então Deus, Ele fez uma aliança perpétua através de Jesus Cristo, e nós vamos fazer isso juntos. Amém? Primeiramente comer do pão e depois beber do cálice. Amém?